Dando continuidade à nossa segunda trilha formativa, esse material aqui, esse slide, né? Ele vai trazer para vocês aquela primeira atividade, aquela primeira pauta que eu mostrei lá naquela tabela da trilha, certo? Então, esse material aqui é o que vocês irão trabalhar com os regentes na semana de 10 a 14 de junho, certo? Então, aqui, essa é a primeira parte, na verdade, né? Lá da formação que vocês farão com os regentes na semana de 10 a 14 de junho. O complemento da pauta da semana 10 a 14 de junho será exatamente o relato de prática de um dos regentes, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Então, aqui é a nossa pauta, né? Aqui, no caso, é o nosso 9º encontro formativo, que eu dividi em 2 partes, né? A primeira parte serão os 2 vídeos que eu estou enviando para vocês, e a segunda parte, que é para próxima semana, no caso, a semana de 17 a 21 de junho, eu vou fazer com vocês online no Meet, no dia 13 de junho. Então, aqui, a primeira parte, né, da nossa pauta, que foi o quê? Conhecendo a trilha. Essa parte de conhecer a trilha formativa, aquele primeiro vídeo que eu apresentei para vocês, vocês não vão fazer aquele percurso ali da trilha com os regentes, certo? Claro, vocês podem adiantar, né? Vocês podem dizer quais serão as próximas pautas, já adiantar nesse sentido, mas vocês não necessariamente têm que mostrar aquele material para eles, certo? Até mesmo porque ali é um material mais para orientação de vocês, orientadores. Então, aqui, a nossa pauta, né, da nossa reunião, conhecendo a trilha formativa, que foi o teor do primeiro vídeo, semana 1 com os regentes, que é essa que a gente vai ver agora, né, que eu já adiantei lá no vídeo anterior, e a semana 2 com os regentes, que é o que que eu já vou adiantar aqui para vocês, mas que nós vamos discutir o material online no dia 13. Então, continuando, eu coloquei aqui essa sugestão de acolhida, tá? Mas, enfim, vocês podem ficar à vontade para escolher um outro texto, um outro material para trabalhar com eles essa acolhida, ou, enfim, optar por também não fazer necessariamente, né, uma acolhida, mas eu coloquei aqui como sugestão, já que nós vamos começar agora nessa trilha, falar sobre argumentação, então eu coloquei essa tirinha aqui para a gente discutir um pouco sobre a importância, né, da argumentação. E trazendo para o nosso contexto, né, de escola, de sala de aula, dos estudantes, para a gente pensar e refletir um pouco o quanto que a argumentação é importante, né, o quanto que o estudante se apropriar de determinados conhecimentos, né, de determinados repertórios, é importante para que ele tenha essa argumentação, para que ele construa o ponto de vista dele e, consequentemente, para que ele saiba, né, conviver em sociedade, argumentar e defender os seus posicionamentos. Então, nessa tirinha aqui do Armandinho, né, ele diz assim: até dá para defender uma causa ruim com bons argumentos, mas não defenda uma boa causa com argumentos ruins. E aí o homem, né, que provavelmente é o pai dele, diz: e por quê? E ele diz: por que não? Ou seja, ele não teve um argumento, né, um bom argumento para defender o ponto de vista dele. Então, isso traz essa reflexão a respeito da importância da argumentação, né? Aqui, para a gente iniciar, né, o estudo da trilha, como eu mostrei lá naquele quadro para vocês, que a trilha contém esses tópicos aqui, né? Primeiro, o que sabemos, o que praticamos, o que pensamos, o que propomos, né? E vai entrar um outro elemento aqui, na verdade, no lugar do o que propomos, que isso vai ser depois, a gente vai trabalhar com vocês, que seria o que dizem os especialistas, tá? Que vai ser a segunda pauta, vai ser a pauta para o outro encontro formativo da semana de 17 a 21 de junho. Então, iniciando aqui pelo que sabemos, né? Essa parte aqui do que sabemos, ela vai trazer para a gente o nosso dia a dia de sala de aula.
o dia a dia dos professores, né, na escola. As próprias questões mesmo do SAEB, SAEP, Enem, como eu já havia adiantado para vocês também no vídeo anterior, né? O que está focado nos gêneros argumentativos, os descritores que estão focados nos gêneros argumentativos, as questões que estão focadas nos gêneros argumentativos, né? O que é abordado no material didático, o que é abordado nos mini-testes. Então, essa primeira parte aqui do que sabemos é mais ou menos uma continuação da nossa trilha anterior, só que agora o nosso olhar vai se voltar exatamente para estes aspectos, que são os aspectos da argumentação presentes nos textos e, consequentemente, o que é abordado, né, nas questões dos nossos materiais. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar nessa questão da argumentação, polêmica, argumento, contra-argumento, e aí a argumentação na avaliação de rede, né? O que nós vamos trazer aqui para mostrar, né, para trazer à tona essa análise da argumentação na avaliação de rede. E não só na avaliação de rede, mas também na prova do Enem. Então, a gente inicia aqui, como eu já havia adiantado também para vocês, né, com esse trechozinho aqui da nossa matriz de referência do SAEB e SAEP, né, e quais são os descritores que trazem essa questão da argumentação, né, dos gêneros argumentativos, dos aspectos argumentativos dos textos. Então, aqui a gente tem, né, dentro lá do tópico 1 dos procedimentos de leitura, o D4, D6 e D14, que é inferir uma informação implícita em um texto, identificar o tema de um texto, então, identificar aqui o conteúdo, né, quais são as temáticas abordadas pelos textos argumentativos, distinguir fato de opinião relativa a esse fato, e aí esse descritor aqui é indiscutível, né, quando a gente fala de argumentação, a gente fala de fato e de opinião. Dentro do tópico 2, a gente destaca aqui o D12, que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, aqui também identificar a finalidade do texto, né, em decorrência aqui do seu gênero, no caso, um gênero argumentativo. Lá no tópico 3, a gente tem o tópico de relação entre textos, e aí a gente destaca aqui o D20, D21, D7, D8 e D9. Né, o D20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação entre textos, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. D21, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. O D7, identificar a tese, né? Então, em um texto argumentativo ali, é interessante a gente destacar a questão da tese, né? E argumentos também para justificar, né? Para sustentar essa tese, que é o D8, e diferenciar partes principais de partes secundárias em um texto. Então, o interessante aqui é a gente trazer esses descritores, né, e analisar e perceber como os aspectos argumentativos são focados nesses descritores e nas questões relativas a eles, tá? Então, vocês vão utilizar esse PPT aqui, esse material, tá bom? Fazendo os devidos ajustes, e aí vão mostrar esse quadro aqui dos descritores para os regentes, né? Logo em seguida, a gente tem aqui 3 questões, como eu já havia colocado para vocês também, que vão abordar um aspecto argumentativo, né? Então, nesse PowerPoint aqui, é importante, né, que vocês dialoguem sobre a presença desses gêneros argumentativos nas questões, procurando quais são os aspectos desses gêneros argumentativos que estão nessas questões. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira questão, que é sobre o D12, né, o texto tem por finalidade. Então, quando a gente analisa o texto, né, e analisa também qual é a finalidade desse texto, a gente percebe que ele é um texto argumentativo e que ele vai estar aqui defendendo uma ideia, né? E exatamente a finalidade desse texto é o quê? É defender a ação terapêutica da meditação. Então, quando a gente identifica essa finalidade, a gente identifica também que esse é um texto argumentativo. Então, vocês podem discutir, né, essa questão aqui com eles, discutir esse aspecto da argumentação aqui, tanto dentro do texto, como também a abordagem aqui através do
do descritor, né, do D12. Em seguida, a gente tem essa outra questão, né, cujo título é Vida Perfeita em Redes Sociais pode afetar a saúde mental. Aí eu vou passar aqui para a questão, né, o que a questão vai cobrar. Ela vai cobrar qual é o tema. Então, também aqui a gente tem o aspecto do quê? Do próprio conteúdo, né? O conteúdo que é próprio, que é típico, né, e que geralmente é abordado em textos argumentativos. Então, aqui, nesse caso, o tema abordado no texto é a importância do uso racional das redes sociais. Então, quando a gente vem para o texto, né, eu vou fazer a leitura aqui porque é um texto bem interessante, traz uma temática bem atual, né, e que é interessante a gente levantar essa reflexão aqui. Então, ele diz assim, vida perfeita, entre aspas, em redes sociais pode afetar a saúde mental. E aí diz, nas várias redes sociais que povoam a internet, os chamados digitais influencers estão sempre felizes e pregam a felicidade como um estilo de vida. Essas pessoas espalham conteúdo para milhares de seguidores, ditando tendência e mostrando um estilo de vida sonhado por muitos, como corpo esbelto, viagens incríveis, casas deslumbrantes, carros novos e alegria em tempo integral. Algo bem improvável de ocorrer o tempo todo, aponta Carla Furtado, mestre em psicologia e fundadora do Instituto Felicência. A problemática pode surgir com a busca incessante por essa felicidade, que gera efeitos colaterais em quem consome diariamente a vida perfeita de outros. Daí vem o conceito de positividade tóxica. A expressão tem sido usada para abordar uma espécie de pressão pela adoção de um discurso positivo, aliada a uma vida editada para as redes sociais. Para manter a saúde mental e evitar ser atingido pela positividade tóxica, o uso racional das redes sociais é o mais indicado, aconselha a médica psiquiatra Renata Nayara Figueiredo, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília. Então, quando a gente analisa aqui esse texto, a gente vê, né, que o tema abordado é exatamente esse, a importância do uso racional das redes sociais, visto que, como foi discutido durante todo o texto, né, ele traz diversos aspectos negativos que determinadas pessoas mostram nas redes sociais como sendo algo perfeito e o que na vida real isso não acontece, né? Então, é interessante a gente trazer também essa discussão, até abordar mesmo essa temática, que é uma temática possível de ser tema de uma redação, enfim. Então, é trazer esse aspecto aqui do conteúdo, né, como sendo um conteúdo próprio, típico de textos argumentativos. E aí, depois, a gente tem aqui uma questão do Enem, tá? O texto tá pequenininho aqui, mas eu vou enviar o material, tá? Em slide, e aí vocês podem fazer a leitura melhor para analisar, né? E a questão aqui, ela diz assim, nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor que grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi, né? Então, quando ele fala em estratégia usada para convencer o leitor, é a questão da persuasão, né? Que também é um outro elemento que está presente aí nos textos argumentativos. E aí a resposta correta é a letra E, criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem, certo? Então, é trazer à tona esses aspectos aqui argumentativos que estão presentes nas questões das avaliações de rede, das avaliações externas, do próprio Enem também. Então, esse primeiro momento, né, vocês vão discutir, comentar um pouco essas três questões, repito, né, trazendo à tona os descritores que trazem, né, aspectos que proporcionam a análise desses aspectos nos gêneros argumentativos, certo? E aí, essa página aqui, esse slide, né, vocês vão retirar, obviamente, tá? Porque aqui são orientações, né, para os encontros que vocês farão. Então, para o encontro do dia 10 a 14/6, vocês vão, primeiramente, então esse vai ser o primeiro passo, né? Em mais ou menos aí uns 30 minutos, né? Vocês vão fazer essa exposição, tá? Dessas três questões. E em seguida, vocês vão solicitar que o regente
No caso, vocês vão solicitar isso já na próxima semana, né? Por quê? Porque essa apresentação aqui do relato de prática já vai ser exatamente para esse encontro formativo de 10 a 14. Então, na próxima semana, que é a semana de 3 a 7 de junho, vocês já vão fazer essa solicitação para eles, né? Ou vocês podem escolher algum dos regentes que vocês já saibam que, por exemplo, eles têm já alguma atividade relacionada ao trabalho com os textos argumentativos, ou vocês podem fazer esse questionamento no grupo, certo? Então, vocês vão solicitar que um regente prepare essa apresentação, que é um relato de prática, de ensino de texto argumentativo, e avisar que o tempo de apresentação é um tempo de 20 minutos. O regente vai preparar, né, o slide. Então, se a gente tem aqui 20 minutos, mais ou menos, de tempo de apresentação, que, claro, também não é um tempo que deva ser completamente cronometrado, né? Então, isso vai depender muito do desenrolar da discussão, mas que vocês têm que fazer a gestão do tempo, certo? Se não der tempo, toda essa programação aqui, mas é importante que ao final do ciclo das 4 semanas, todas as pautas tenham sido, né, colocadas, trabalhadas e discutidas. Então, por exemplo, se aqui ele tem mais ou menos 20 minutos para apresentar, né, vocês podem solicitar que ele produza um slide, um PPT com mais ou menos uns 15 páginas, né, sempre menos do que o tempo, porque senão eles também não vão dar conta de apresentar todas as páginas em 20 minutos. Então, é isso. Já no encontro da semana de 3 a 7, solicitar que esse regente prepare essa apresentação de um relato de prática sobre o ensino de texto argumentativo, certo? Os demais regentes serão orientados previamente a atentarem para os elementos apontados nos objetivos do passo 3, que foi o passo que eu mostrei para vocês lá no quadro da trilha formativa. Mas, quais são esses passos? Motivação, conteúdo, recursos e estratégias e avaliação. Então, o regente que vai apresentar o relato de prática, ele pode mostrar esses aspectos aqui. Por exemplo, que estratégia ele utilizou para trazer à tona, né, com os estudantes nessa aula sobre textos argumentativos, que motivação ele provocou nos estudantes previamente, né? Qual foi o conteúdo trabalhado? Quais os recursos e estratégias? E qual a avaliação feita, né, ao final dessa atividade? Então, os demais regentes, ou vocês também podem escolher, né, alguns regentes para fazer essa discussão posterior, eles devem tomar nota, eles devem anotar, né, durante a apresentação do professor que vai apresentar o relato de prática, ele deve tomar nota, fazer algumas anotações sobre esses aspectos aqui: motivação, conteúdo, recursos, estratégias, avaliação, né? Para que depois da apresentação, esses regentes façam esses comentários, né, essa reflexão. Nesse caso, né, 4 participantes serão convidados a expor as suas observações, respectivamente, sobre os 4 itens listados, apresentando suas visões sobre um dos aspectos listados. Então, 10 minutos para cada participante. E é importante aqui destacar que os regentes que vão comentar, né, o objetivo não é ninguém estar fiscalizando a prática do outro, mas levantar, por exemplo, um aspecto que achou interessante, um aspecto que poderia ser utilizado também, uma outra estratégia, uma sugestão. É mais nesse sentido mesmo, de compartilhamento de prática e os comentários, as reflexões, as sugestões. Interessante até porque, por exemplo, pode ser que o regente que apresente a prática, né, tenha uma ideia ali, apresente uma ideia que os outros regentes nunca tiveram, ou que os outros regentes que estavam observando tenham feito, né, um trabalho parecido e queiram dar uma sugestão de um outro elemento que eles inseriram nessa aula. Então, é mais ou menos nesse sentido. Enfim, para finalizar
esse encontro, né, vocês vão no encontro de 10 a 14, depois da apresentação da primeira parte, que é a análise das questões, depois da apresentação do relato de prática e dos comentários dos demais regentes, vocês vão ao final, ou enfim, façam como vocês acharem que fica melhor, né? Vocês vão orientar para a leitura do artigo, leitura de textos argumentativos e identificação da tese e dos argumentos. Bem, vocês devem disponibilizar já esse artigo para eles, né, para que eles façam a leitura durante a semana, e na semana seguinte, que será a semana de 17 a 21/6, será feita a discussão, então, a pauta da formação da semana de 17 a 21 será exatamente o estudo desse artigo, né, cujo PPT já está preparado, eu já vou enviar para vocês também, e na semana, aliás, no dia 13 de junho, né, será o nosso encontro, onde eu vou mostrar para vocês, apresentar esse material e a gente vai comentar e vai discutir. Então, nós vamos estudar primeiro esse material no dia 13 e vocês apresentarão na semana seguinte, que é a semana de 17 a 21, com os regentes. O que praticamos, né, que aqui no caso é o relato de prática, os aspectos que vão ser observados e registrados serão esses. Isso aqui vocês já podem, né, apresentar para eles, falarem, mostrarem, certo? Estratégia de motivação, cognição, ou seja, quais foram os conteúdos trabalhados, os recursos e as estratégias e a avaliação da aprendizagem. Esses aspectos o regente vai apresentar no seu relato e os demais regentes vão observar. Vocês vão escolher alguns para tomarem nota e comentar. E o que pensamos sobre a nossa prática? É exatamente a parte em que o regente irá fazer, os regentes irão fazer esses comentários a partir do relato de prática do outro colega. Então, é basicamente isso, né? A nossa pauta, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho e qualquer coisa eu estou à disposição no WhatsApp para tirar mais dúvidas.